Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram, satisfação imensa ter a presença de vocês aí conosco novamente. Muita gente de vários lugares do Brasil e do mundo estão sempre nos acompanhando esse trabalho e é joia demais. Eu sou o Fábio e esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje Atos capítulo 8, parte 3, episódio de número 810, 10ª temporada. Dentre várias coisas que a gente vai falar hoje, vamos falar do espírito da mentira que foi expulso ali do mago Simão, o que a gente aprende com isso, aqui nessa pregação expositiva, no estudo textual, uma exposição histórico-gramatical com exegese, uma hermenêutica clara, objetiva, fidedigna ao texto bíblico. Aqui você tem muita teologia bíblica gratuita, a um toque no seu celular. Você encontra aqui uma reflexão da palavra de Deus que a gente faz com muito carinho, com muito temor, para você entender mais o texto bíblico, tá bom? Nossa intenção é que a paixão que temos pela palavra de Deus também seja despertada em você, no seu coração, e isso se espalhe, que as pessoas amem a palavra de Deus, se interessem por estudar a palavra de Deus e que isso os conduza à prática da palavra de Deus, resultando em mudanças de vida e diminuindo tanta bobagem que a gente tem visto por aí, onde tradições, costumes têm sido colocados acima da realidade da palavra de Deus. Isso é importante. Leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá. Convida mais gente se você está gostando e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. E veja que Simão, o mago aqui do texto, entre o versículo 9 e 13, fixa um pouquinho mais nesse contexto, ele era um exemplo do tipo de enganadores, sob cujo feitiço o mundo antigo foi levado cativo. Um exemplo impressionante de que uma falta de conhecimento é a condição favorável ao crescimento da falsidade e da superstição. Eles não teriam dado ouvidos a Simão se tivessem estudado toda a Escritura. No entanto, o Evangelho ele encontrou terreno fértil porque as verdadeiras maravilhas elas podiam ser opostas às falsas. O versículo 9 a 24 também nos traz, dentre muitas outras coisas, o tipo de pessoa que é atingida pela cegueira religiosa. Pode-se admitir desde já que seria difícil mensurar com exatidão a quantidade de culpa em Simão, o mago. Felizmente, nós não somos chamados a fazer isso. O fato de não podermos fazê-lo não nos impedirá de permanecer, de perceber os fenômenos que podem muito bem atingir o nosso próprio conhecimento e nossa própria luz, como um desenvolvimento surpreendente da própria obliquidade da visão moral e espiritual. Observamos aqui a respeito dessa cegueira religiosa, no que ela se estava autocondenada. Ela estava se autocondenando na presença do maior poder do céu que poderia haver na terra. E para começar, não temia, nem o reconhecia como uma presença que inspirasse reverência. Em ocasiões de manifestações muito menos diretas do mesmo grande poder de Deus, ele fora muito diferente com Pedro e muitas vezes fora muito diferente com a multidão diversa, e em particular, na ocasião de uma manifestação de forte semelhança com a presente no dia de Pentecostes. Era muito diferente com tal multidão. Mas Simão, um homem seleto, um homem culto,
um homem familiarizado com mistérios. Ele não é consciente de emoções elevadas, de profundas agitações de natureza moral, como eram, mas permanece ali imóvel, com a cabeça coberta, com pensamentos voltados para os negócios e com a mão pronta para trabalhar. No entanto, a audácia de que Simão agora pode ser acusado não era de ser de um impulso precipitado da juventude, de sua inexperiência, de uma precipitação irrefletida. Ela deve ser creditada a um gênio muito pior e mais arraigado. Era uma avidez calculista, um impulso antigo e familiar demais para ainda ser justamente chamado de impulso. O resultado impassível de um coração endurecido pelo ego. Esse tipo, certamente, ele não pode ir mais longe do que quando se intromete com sua candidatura insensível, a parceria mais sagrada que o próprio céu tem para nomear. Nem suspeita que seja, de alguma forma, especialmente culpado por fazê-lo. Foi nessa presença e ousa oferecer dinheiro para que ele possa se apossar, comprar uma parte de sua prerrogativa mais sagrada ou de sua própria natureza. As coisas corruptíveis, de ouro, de prata, elas são propostas como valor de troca pelo Espírito Santo mais incorruptível e mais vivo. Certa vez Judas, para obter dinheiro para si, se ofereceu para trair Jesus, mas, na realidade, a insolência do pensamento humano ousou um voo mais alto, de incrível audácia, quando propôs abrir mão de dinheiro para tentar comprar o dom do Espírito Santo. Então, nem o líder dos anjos rebeldes, que não guardaram seu primeiro estado, realmente afrontou a santidade, a majestade e a soberania de Deus como Simão, naquele pensamento de seu coração e na palavra de seus lábios, no qual estava implícito em parte e em parte explícito o pensamento traiçoeiro de que os dons soberanos de Deus poderiam ser influenciados pela indução humana. E depois, o pensamento ímpio de que o dinheiro poderia servir como incentivo. Se houver algum olho que veja, mas ainda não percebe, a total disparidade entre o símbolo que torna o valor de troca de uma coisa terrena por outra coisa terrena e a dádiva do céu, a mais crítica, a mais misteriosa, a mais graciosa de todas as dádivas. Então esse olho é cego, está esvaziado de sua própria natureza, mas o atingiram em vão, e a luz que nele há são trevas, e quão grande trevas são. A confusão mais perturbadora é, portanto, pelo menos um lema da transcrição proposta por Simão. Pois por mais terrível que fosse seu grau, sua condenação mais sombria reside no tipo de assunto em que se intrometeu. Salmo 131, primeiro. Estava naquela presença e não orou humilde e sinceramente por uma experiência pessoal, poderosa, graciosa. O que poderia ser mais suspeito, o que poderia ser mais antinatural, o que seria mais vazio, quando a questão se torna uma questão da mais alta preocupação. Como pode alguém trabalhar sinceramente pela salvação de outro que nunca encontrou, sendo que nunca buscou a sua própria? Como pode alguém se propor a ser servo de Deus e do Espírito de Deus a fim de transmitir dons espirituais, graça espiritual, santificação a outros, se ele próprio não está em constante e vivo recebimento do mesmo tipo de dons? No entanto, meus queridos, muitos propõem inconscientemente o que Simão propôs em tantas palavras tão francas. Pois quantas vezes os homens se alegram em pensar ou mesmo ver o diabo expulso dos outros, Lucas 10, 20,
os quais nunca buscaram libertação para si mesmos e nunca se submeteram ao golpe humilhante que deveria quebrar as correntes de seu próprio cativeiro. E quantos, com a boca falam, condescendentemente do cristianismo, oram pela propagação da verdadeira religião, sem nunca demonstrarem a posse dela. Confessadamente, existem algumas coisas externas que alguém pode ser o meio de transmitir a outros pela mera mão e como mero representante de algum doador original, mas certamente a tentativa é tão ímpia quanto impossível em outras coisas. Quanto mais alta a gente ascende em dádiva, mais absoluta e patente é a impossibilidade inerente. Até que depois de ter atravessado todos os reinos ascendentes de doação e realizações mentais, você alcança aquele reino do Espírito puro. Cruzando para ele, você cessa para sempre de presumir transmitir aos outros, exceto aquilo que você ouviu, viu e sua mão tocou, na questão da palavra da vida. Talvez, meus queridos, o cego ele orasse se por acaso encontrasse a maneira de dar visão a outros cegos. Embora ainda seja mais estranho que ele não ore por si mesmo, Senhor, que eu possa ver. Mas se o caso for o de um homem espiritualmente cego, que ora, e com sua oração ele oferece dinheiro para ser o vaso escolhido, para comandar a luz espiritual a outros ainda ignorantes, mas não ora por visão espiritual, você diz que ele é o mais ignorante de todos, cego de fato. E a menos que limite o poder de Deus no dom do arrependimento e a graça de seu perdão, você diz que ele é autodestrutível e irremediavelmente cego. Disso a toda a aparência assustadora no caso de Simão. Simão era a própria essência de uma profissão perigosa, visto que era uma profissão sobre si mesmo. O eu era o objeto, bem como o sujeito. Mas quão pior quando isso se torna hábito. Pior ainda quando se torna o pão e o sustento de um homem. Dizer que ele próprio era alguém grandioso. Soa como a ironia da biografia. Era tudo isso e muito mais para ele. Em uma carreira profissional baseada em engano, desde muito tempo ele vinha enfeitiçando o povo com suas artes mágicas. Qualquer que fosse a realidade nas fontes das quais ele derivava o poder para praticar magia, não havia realidade de benefício fluindo de suas obras para um povo iludido. Quando todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o grande poder de Deus, eram todos vítimas do engano mais deliberado e sistemático de Simão. E por mais culpados que fossem, ele era muito mais culpado, pois ele usava poderes de persuasão para enganar, roubar seus semelhantes em vez de guiá-los e enriquecê-los com tudo isso, seja lá o que for. Qualquer dano que causasse aos outros, ele estava efetivamente marcando sua própria consciência com um ferro em brasa e apagando sua própria luz interior. No recurso habitual a métodos que, na medida em que não eram um mero engano, eram resultado de algum tipo de aliança com os poderes do mal. Se isso era realmente assim e em que grau isso ocorria, ainda são pontos discutíveis. Mas duas coisas devem ser ditas sobre o assunto, que é difícil escapar. A convicção de que as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, pretendem dizer isso e dar essa impressão. E que, se não for provado que em períodos notáveis da história da humanidade, homens maus tiveram permissão de se aliar de fato aos remadores invisíveis do mal e das trevas, isso ainda não está refutado. Ora, mexer com o invisível é sempre arriscado. A mera familiaridade com esse tipo de coisa é perigosa, mas é desastroso no mais alto grau.
entrar em contato com tais poderes. Há muito tempo Simão conhecia o orgulho, a bajulação, o efeito inebriante de um grande e entusiasmado grupo de seguidores. Chegou a hora em que viu tudo isso se esvaindo dele, ele segue aqueles que um dia o seguiram e diz-se significativamente que então, isto é, na retaguarda, não na vanguarda, ele próprio creu. Mas não foi crença com o coração, nem para a justiça. E cada passo que ele dava ao lado de Filipe, enquanto ele observava e se maravilhava com os milagres e sinais que eram feitos por ele, era um passo calculado. Ele observava com inveja interior, ele se perguntava, e não menos importante, como poderia, de alguma forma, compartilhar daquilo que olhava com inveja. E aquele momento marcou a sua queda certa, era o ponto de virada. Esse pensamento alimentava sua ambição sórdida, manter sua escuridão e obter alguma luz para melhor resultado. A fé de Simão, ela não tinha base em princípios, era apenas intelectual. Ele não expressou nenhum remorso por ter enganado o povo e blasfemado contra Deus. Todo o lado ético do cristianismo, o seu poder de trazer o homem à paz com Deus e de torná-lo semelhante a Deus, estava fechado para ele. E para isso ele não tinha ouvidos. Contra isso, seu coração estava fechado. Ele creu, portanto, sem se converter. O espírito de ganância havia endurecido tanto a mente de Simão, que era difícil obter acesso à verdade e às reivindicações cristãs. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que confiam em riquezas. E de que vale ter olhos se o coração insiste em permanecer cego para a luz de Deus? Que ganho pode haver em comprar dons divinos se a alma continua vendida à vaidade e ao engano? Busca um local calmo e tranquilo para a gente orar, e esta oração significa o fim de mais um episódio pela bondosa, misericordiosa graça de Deus. Já é demais esse texto, né? Simão, a gente aprende muito. Será que ainda tem gente fazendo uso ou querendo fazer uso dos dons do Espírito de Deus para ganhar dinheiro? Olha, esperamos que não. Senhor amado, Senhor Deus, livra-nos do espírito de Simão, que faz da fé um comércio e da tua graça uma moeda de troca. Purifica nosso coração de toda avareza e presunção, para que te busquemos não por interesse, mas por amor, temor e gratidão. Concede-nos olhos que vejam, ouvidos que ouçam e um coração humilde que receba o teu Espírito como dom gratuito, sem barganhas, sem segundas intenções. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gostei demais desse episódio. Bênção, espero que tenha abençoado sua vida. Você volta? Eu te espero, tá? No próximo episódio, que a gente vai estar encerrando o capítulo 8, e depois o capítulo 9 vai ser em 6 episódios novamente, semelhante ao capítulo 7, porque tem bastante coisa, bastante conteúdo pra gente ver, tá bom? Um abraço. Deus abençoe grandemente sua vida. A gente volta em breve. Tchau, tchau.